Eu cumprimento a todos os irmãos na gloriosa paz do Senhor nosso Deus. Eu quero deixar um texto da palavra do Senhor, que se encontra em Hebreus, capítulo 12, versículo 6 da palavra de Deus, que nos diz assim: Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. O Senhor, como o nosso Pai, Ele nos corrige, porque a palavra do Senhor, ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo e ela corrige, consola e edifica. E o Senhor, Ele tem nos aceitado como seus filhos ou seu filho. Filho, somos filhos de Deus. Porque o apóstolo João, no capítulo 1 ali em diante, diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todo quanto os receberam, ele deu o poder de ser filho de Deus, a saber, aqueles que crêem no seu nome. E agora o autor aos Hebreus continua no verso 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Se nós suportar a correção, aceitar a disciplina, a palavra de Deus, ela é disciplina, ela corrige. E se nós aceitar a correção como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija? Todo pai, ele tem de corrigir o seu filho, disciplinar, ensinar o caminho certo. E agora a palavra do Senhor diz que nós devemos suportar a correção de Deus, porque só assim seremos filhos de Deus. Nós vemos que quando um pai ou uma mãe não corrige o seu filho, não disciplina, não orienta, aquele filho é criado, cuidado de qualquer maneira, sem correção, sem disciplina. Ele se torna um filho rebelde, soberbo, desobediente e traz consequências trágicas na sua vida e até mesmo na vida do seu pai e da sua mãe, porque o pai tem de corrigir o seu filho. A educação dos filhos, a correção, Deus outorgou aos pais. Por mais que as famílias
nos dias em que nós estamos vivendo nesta terra, querer jogar a educação para o governo, para o colégio e até mesmo para a babá, mas essa autoridade, esse poder foi otorgado na vida dos cônjuges, do pai e da mãe. Exortar o seu filho, mas também consolar, porque o pai não deve causar a ira de seu filho. Não deve ser um pai espancador. Isso não é correção, não é disciplina. Mas no verso 8, o autor aos Hebreus continua: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Bastardos, filhos desgarrado, impuro, desobediente, rebelde, porque não aceita a disciplina, a correção, aqui tratando-se de Deus, da palavra do Senhor. Nós vemos ali em Lucas, na parábola do filho pródigo, tinha 2 filhos. O mais novo, ele deixou de aceitar a correção do pai, a disciplina, e se rebelou contra o pai, contra os irmãos, e pediu parte dos seus bens, da herança, e saiu para o mundo, deixou a casa do pai, porque não aceitou a correção, a disciplina. Queria viver num mundo sem disciplina, sem correção. E hoje não é diferente. No sentido de deixar a casa do pai, muitos, milhares, não querem mais, tratando-se de templo e congregação, não querem mais congregar. E a casa do pai, porque não querem ser disciplinado, corrigido, exortados. E agora estão em desobediência ao Pai, à sua palavra e ao seu Espírito. Então, se justificando, muitos estão congregando em casa, não vão mais à casa do Pai, deixaram a casa do Senhor. E agora congregam em casa, dizem que lê a Bíblia em casa, estão orando em casa, estão bem com o Pai. Mas a palavra do Senhor nos diz ao contrário, que é uma ovelha desgarrada, impura, que não aceita a correção, quer fazer da sua maneira, do seu jeito. Filhos rebeldes não são filhos.
mas são bastardos. Versículo 9 diz: além do que nós tivemos nossos pais segundo a carne, falando do pai biológico agora, para nos corrigir, e nós os reverenciávamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos. Temos o Pai biológico, Pai da Terra, volto a recapitular novamente, que tem de nos corrigir, nos disciplinar, nos ensinar o caminho reto, o caminho da justiça, muito mais o Pai dos Espíritos, ou Pai Celestial. A Deus nós devemos obedecer a sua palavra e os seus mandamentos e as suas leis. Mas muitos estão dentro da casa do Senhor, servindo ao Senhor, mas mesmo assim indo aos cultos, sendo um dizimista fiel, ofertante, cumprindo apenas os ritos, os dogmas, mas são filhos bastardos, porque se encontram em pecado, em desobediência, e não aceitam mais a correção de Deus, do Pai. Esta correção é a palavra de Deus que confronta o adultério, a avareza, a idolatria, o ego do filho, o filho materialista, soberbo, filhos presunçosos, maquinadores de males, e vive uma vida de aparência de falsa obediência à palavra de Deus. E estão prosperando, não passam, aparentemente não tem luta, não tem fadiga, tudo dá certo. Porque já não são filhos, são bastardos. Rejeitados, muitos estão sendo rejeitados por Deus. Mas você pode indagar em seu coração que o Senhor disse: vinde a mim a todos. O Senhor não lança ninguém fora da sua presença. Mas tratando aqui daqueles que já têm o pleno conhecimento da verdade e apostataram-se da fé, porque nós estamos vivendo em dias de apostasia na terra. Filhos que negam a fé, confessam a fé, mas são apostatados-se da fé. Nós vemos que quando o Senhor falou para o profeta Samuel, e disse: até quando, Samuel, terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Muitos estão em posição eclesiástica, pastorais, ministeriais, apoiado pela liderança, mas
rejeitado por Deus. Deus não tem aprovado muitos filhos. E muitos têm tido dó pelo parentesco, pela amizade, pelo dinheiro, pela influência, e permite que esses filhos, que esses homens continuem em suas posições, trazendo escândalo para a igreja, sendo pedra de tropeço. A palavra, ela exorta, ela consola e ela edifica. Ela corrige. E ela é a verdade. Jesus disse em Evangelho de João, capítulo 8, 32, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, nós somos filhos, ou nós somos bastardo, ou nós somos joio, ou nós somos trigo, ou nós somos as virgens prudentes, ou nós somos as virgens loucas. Com Deus não há direita e nem esquerda. Ele é o centro. E a palavra do Senhor diz que, versículo 11, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo. Toda correção, toda disciplina, todo conselho de Deus, a palavra parece ser dura, mas no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Muitos vão ouvir esta palavra e vão se entristecer. Satanás vai querer jogar revolta no coração, mais de desobediência. Mas se houver o arrependimento, como filho de Deus, assim como o filho pródigo pagou um alto preço, e ele caiu em si, ele disse: quanto jornaleiro na casa de meu pai tem pão com abundância, e eu aqui perecendo de fome. Levantar-me-ei e direi ao meu pai: pai, pequei contra ti. Ou seja, não aceitei a correção, a disciplina, por isso deixei a tua casa, mas estou aqui, arrependido. Não sou digno mais de ser chamado teu filho, mas coloca-me agora como um dos teus jornaleiros. A palavra do Senhor diz que o pai pegou a melhor veste que tinha, vestiu o seu filho, as vestes de salvação, colocou o anel simbolizando a aliança, matou o cordeiro e fez uma festa para o seu filho. Disse: esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Se não de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, exercitado por ela. No momento da correção, da disciplina, a palavra do Senhor vem confrontar os nossos pecados, os nossos maus caminhos,
a desobediência à sua palavra, ao seu espírito, à sua presença, mas ele corrige, ele exorta aquele filho que ele ama. E se eu e você não aceitar a correção, a disciplina do Pai, de Deus, como milhares de filhos já fecharam o seu coração, os seus ouvidos, a sua audição, os seus olhos, para não ver, para não ouvir e para não guardar a palavra de Deus. Mas se sois filhos de Deus e não sois bastardo, ouviremos a voz do bom pastor, porque quem é ovelha, ele ouve a voz do bom pastor e segue.